Você sente que sua mente não acompanha mais seu ritmo? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega um peso invisível que muitos de nós carregamos em silêncio. É aquela sensação incômoda de que as palavras escapam antes mesmo de serem formuladas. De que a lista de tarefas que antes era gerenciável agora parece um Everest intransponível. Ou de que a concentração necessária para ler um parágrafo se tornou uma batalha árdua. Como neurologista, presencio diariamente essa luta em meus pacientes. Um reflexo da vida moderna que exige cada vez mais de nossos cérebros, muitas vezes sem nos dar o devido tempo para a recuperação e o aprimoramento. Vemos a agilidade diminuir, a memória falhar em momentos cruciais e a própria clareza de pensamento parecer um bem escasso. Essa desconexão entre o nosso eu mais jovem e vibrante e a realidade de um cérebro que parece estar perdendo o fôlego é uma fonte de frustração, ansiedade e, por vezes, até de desesperança. Talvez você se reconheça nessa descrição. Talvez você tenha notado que a criatividade que antes fluía livremente agora exige um esforço hercúleo, ou que a sua capacidade de aprender novas habilidades, antes uma fonte de orgulho, parece ter estagnado. É fácil atribuir isso ao envelhecimento natural, e de fato certas mudanças são esperadas. No entanto, o que muitos não percebem é que a velocidade e a magnitude dessas mudanças nem sempre são inevitáveis. Existe uma diferença crucial entre o envelhecimento saudável e a deterioração prematura da função cognitiva. E essa diferença muitas vezes reside nas nossas escolhas diárias e nos conhecimentos que aplicamos. A boa notícia, e o motivo pelo qual estou aqui hoje, é que a vitalidade cerebral não é um luxo reservado aos jovens ou um destino selado pelo tempo. Há caminhos, e um deles é surpreendentemente acessível e eficaz. Imagine, por um instante, a possibilidade de reverter essa sensação de lentidão. Imagine despertar pela manhã com uma mente mais desperta, capaz de processar informações com a rapidez de antes. Visualize-se recuperando a facilidade de lembrar nomes, datas e detalhes importantes, não por um esforço hercúleo, mas com uma clareza renovada. Pense na sua capacidade de concentração se fortalecendo, permitindo que você mergulhe em projetos, estudos ou até mesmo em um bom livro com o foco inabalável que você achava ter perdido para sempre. Essa não é uma fantasia distante ou uma promessa de pílulas milagrosas. É a realidade que pode ser alcançada através de estratégias comprovadas, muitas vezes negligenciadas em nosso mundo obcecado por soluções rápidas e tecnológicas. O que eu quero compartilhar com você hoje é um insight que tenho observado em minha prática clínica, e que, em essência, é um retorno a princípios fundamentais do funcionamento cerebral. É um movimento, uma prática, um hábito quase esquecido que, quando incorporado à sua rotina, tem o poder de reativar as conexões neurais, de estimular a plasticidade cerebral e de, literalmente, rejuvenescer a sua mente. Não se trata de uma dieta restritiva, de um suplemento caro ou de um aplicativo de treinamento cerebral complexo. É algo mais orgânico, mais intrínseco à nossa própria natureza, e que por isso mesmo é tão potente. Ao longo deste vídeo, vamos desmistificar esse processo. Vou guiá-lo passo a passo, explicando não apenas o que, mas também o porquê por trás dessa prática. Você entenderá como ela atua diretamente nos mecanismos que sustentam a agilidade mental, a memória e a capacidade de aprendizado. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e empoderamento, onde o conhecimento se une à ação para transformar a sua saúde cognitiva. O objetivo é que, ao final desta conversa, você não apenas compreenda a importância de cuidar da sua mente de forma proativa, mas que também se sinta inspirado e equipado para dar os primeiros passos em direção a uma mente mais jovem, mais ágil e mais vibrante. Vamos redescobrir juntos a vitalidade que você achava ter perdido, provando que nunca é tarde demais para despertar o poder adormecido do seu cérebro. A sua experiência atual, essa sensação de que sua mente não acompanha mais o seu ritmo, é um sinal. É um convite para olharmos mais de perto para a saúde do seu cérebro, não como um órgão estático que se deteriora com o tempo, mas como um sistema dinâmico, incrivelmente adaptável e com um potencial de recuperação surpreendente. É como se o seu cérebro estivesse lhe enviando uma mensagem, pedindo atenção, pedindo cuidado, pedindo um tipo de estímulo que talvez ele não esteja recebendo na correria do dia a dia. E é precisamente essa mensagem que vamos decodificar e responder de forma eficaz. O que frequentemente observamos na prática neurológica é uma tendência a subestimar o impacto de certos hábitos e práticas sobre a nossa cognição. Tendemos a focar em soluções imediatas, em remédios rápidos, quando, na verdade, as respostas mais profundas e duradouras muitas vezes residem em ajustes simples e consistentes no nosso estilo de vida.
A perda de agilidade cerebral, o cansaço mental que parece se instalar sem motivo aparente, a dificuldade em reter novas informações, todos esses são sintomas que apontam para um desequilíbrio, para uma necessidade de otimizar o funcionamento das nossas redes neurais. E é exatamente aí que entra o segredo simples que quero compartilhar. Pense na sua mente como um músculo. Assim como o corpo precisa de exercício para se manter forte e flexível, o cérebro também prospera com estímulos adequados e regulares. No entanto, o tipo de exercício que o cérebro precisa é sutilmente diferente. Não se trata apenas de resolver quebra-cabeças ou de aprender um novo idioma, embora essas atividades sejam benéficas. Trata-se de uma prática mais fundamental, uma que trabalha a própria arquitetura do pensamento, a velocidade de processamento e a capacidade de formação de novas conexões, sinapses. É um movimento que, quando bem executado, pode despertar uma cascata de melhorias na sua função cognitiva, muitas vezes em um período de tempo surpreendentemente curto. Muitos de nós vivemos em um estado de piloto automático, onde as nossas ações e pensamentos são, em grande parte, reativos e repetitivos. Essa falta de intencionalidade no uso do nosso cérebro pode levar a uma espécie de atrofia das vias neurais que são menos utilizadas. A boa notícia é que essa atrofia é reversível. A plasticidade cerebral, a capacidade notável do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões ao longo da vida, é a chave para essa reversão. E o que vamos explorar é uma forma de ativar essa plasticidade de maneira direcionada e eficiente. Imagine a sensação de ter seus pensamentos fluindo com clareza cristalina, como um rio límpido e rápido. Imagine sua memória não mais falhando em momentos importantes, mas sim servindo como um vasto e confiável arquivo, acessível sempre que você precisar. Pense na sua capacidade de aprender, seja uma nova habilidade, um novo idioma, ou simplesmente absorver informações para o seu trabalho ou hobbies, como algo que se renova, que se expande, que lhe permite crescer e evoluir continuamente. Essa renovação não é um milagre, mas o resultado de um trabalho consciente e direcionado sobre o órgão mais complexo e fascinante que possuímos. O que proponho não é uma solução mágica, mas um convite para redescobrir um potencial que talvez você acredite ter perdido. É um convite para olhar para a saúde do seu cérebro com uma nova perspectiva, reconhecendo que o envelhecimento não precisa significar declínio inevitável. Ao contrário, o envelhecimento pode ser um período de sabedoria e força cognitiva aprimoradas, se soubermos como nutrir e estimular o nosso cérebro. E o passo inicial, o fundamento dessa jornada, é algo que você pode começar a praticar hoje mesmo, com poucos ou nenhum recurso adicional, mas com um comprometimento genuíno com o seu bem-estar mental. Prepare-se para um antes e um depois, não apenas na forma como você pensa, mas em como você vive. A verdadeira essência do que chamamos de agilidade cerebral não é apenas a velocidade com que processamos informações, mas a complexidade e a eficiência das redes neurais que sustentam essa capacidade. Quando falamos em rejuvenescer a mente, estamos, na verdade, falando em otimizar a comunicação entre os neurônios. Pense em cada neurônio como um pequeno computador, e as sinapses como os cabos de rede que os conectam. Em uma mente jovem e vibrante, essas conexões são abundantes, fortes e eficientes, permitindo uma transmissão de dados quase instantânea e a capacidade de formar novas conexões rapidamente para aprender novas tarefas. Com o tempo, ou sob o estresse da vida moderna, algumas dessas conexões podem enfraquecer, outras podem se tornar redundantes, e a formação de novas pode desacelerar. O movimento esquecido que vamos desvendar atua diretamente nesse sistema, promovendo a neurogênese, a criação de novos neurônios, e a sinaptogênese, a formação de novas sinapses. Ele não se limita a fortalecer as vias existentes, mas também estimula a criação de novas rotas neurais, aumentando a resiliência e a adaptabilidade do seu cérebro a novos desafios. Essa prática, em sua simplicidade, força o cérebro a sair de padrões automáticos e a engajar áreas que, de outra forma, poderiam permanecer subutilizadas. É um exercício que exige um nível específico de atenção e coordenação, elementos cruciais para a plasticidade cerebral. Ao realizar este movimento, você está de fato simulando cenários que exigem foco, planejamento e execução motora fina, todos processos cognitivos interligados. Por exemplo, imagine que você está tentando aprender a tocar um instrumento musical novo. No início, cada nota, cada movimento, exige um esforço consciente e deliberado.
Seu cérebro está ativamente criando e fortalecendo as conexões neurais necessárias para essa nova habilidade. O movimento que discutiremos opera de maneira similar, porém de forma mais abrangente, estimulando uma gama maior de funções cognitivas simultaneamente. Ele desafia o cérebro a adaptar-se, a aprender e a executar, promovendo um estado de aprendizagem ativa, que é fundamental para a manutenção da juventude cerebral. Ademais, é crucial entender que o cérebro não opera em um vácuo. Ele está intrinsecamente ligado ao corpo. O estresse crônico, por exemplo, libera hormônios como o cortisol, que podem ter um efeito deletério sobre a saúde neural, especialmente no hipocampo, uma área vital para a memória e o aprendizado. A prática que vamos explorar tem um efeito regulador sobre o sistema nervoso, ajudando a mitigar os impactos negativos do estresse. Ao induzir um estado de calma e foco, ela pode diminuir os níveis de cortisol e promover a liberação de neurotransmissores associados ao bem-estar, como a dopamina e a serotonina. Essa modulação do eixo neuroendócrino é um componente muitas vezes subestimado na manutenção da clareza mental e da resiliência cognitiva. Portanto, o benefício não é meramente cognitivo, mas também emocional e fisiológico, criando um ciclo virtuoso de saúde. Considere, por exemplo, como essa prática pode ser aplicada em situações cotidianas que exigem uma mente afiada. Pense em um profissional que precisa apresentar uma ideia complexa para uma audiência exigente. A capacidade de articular pensamentos de forma clara, de responder a perguntas inesperadas com confiança e de manter a calma sob pressão depende diretamente da saúde e da agilidade do seu cérebro. Ou imagine um estudante que se prepara para um exame importante. A habilidade de recordar informações, de fazer conexões entre diferentes conceitos e de resolver problemas de forma criativa é a base do sucesso acadêmico. O movimento que apresentaremos oferece uma ferramenta poderosa para aprimorar essas competências, preparando o cérebro para lidar com essas demandas de forma mais eficaz. Ele não apenas otimiza a capacidade de processamento, mas também fortalece a capacidade de tolerar a incerteza e de adaptar-se a novas informações, habilidades essenciais em um mundo em constante mudança. Outra faceta importante a ser considerada é o papel da propriocepção, a consciência da posição do seu próprio corpo no espaço. O movimento que abordaremos exige um alto grau de propriocepção e coordenação interhemisférica, ou seja, a comunicação eficaz entre os dois lados do cérebro. Essa integração é fundamental para funções cognitivas superiores, incluindo o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a criatividade. Ao estimular essa conexão entre os hemisférios, você está, essencialmente, melhorando a largura de banda do seu cérebro, permitindo que informações fluam mais livremente entre diferentes áreas. Isso se traduz em uma capacidade aprimorada de pensar de forma holística, de fazer conexões inesperadas e de gerar soluções inovadoras. A prática, portanto, vai além do simples exercício físico. É uma forma de reeducar o cérebro para operar em sua máxima capacidade de integração. Finalmente, é vital reconhecer que a consistência é o pilar para colher os benefícios a longo prazo. Este não é um truque de mágica que funciona com uma única aplicação. Assim como o exercício físico regular fortalece os músculos, a prática consistente deste movimento neural fortalece as conexões cerebrais, tornando-as mais robustas e eficientes com o tempo. Cada vez que você realiza o exercício, você está reforçando essas vias, tornando-as mais acessíveis e rápidas. A introdução de um novo padrão de movimento e cognição no seu dia a dia cria um novo território neural, expandindo as capacidades do seu cérebro e combatendo a tendência à rigidez que pode acompanhar o envelhecimento. É um investimento contínuo em sua saúde mental, com retornos exponenciais à medida que você se dedica a ele. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se palpável a interconexão entre os diversos aspectos que moldam a nossa vivência cognitiva. Percebemos que a agilidade mental não é um atributo isolado, mas sim o resultado de um intrincado balé entre o nosso corpo, a nossa mente e as nossas escolhas diárias. As sementes de uma cognição robusta são plantadas não apenas em momentos de grande esforço intelectual, mas também nas práticas mais sutis e, por vezes, negligenciadas que tecem o nosso cotidiano. É como se cada pequeno ajuste, cada passo intencional em direção a um maior cuidado com o nosso cérebro, fosse um fio adicionado a uma tapeçaria complexa e cada vez mais rica, fortalecendo a sua estrutura e vibratilidade. À luz destas percepções, o caminho que se desdobra à nossa frente ganha uma clareza notável. Compreendemos que os desafios que enfrentamos não são barreiras intransponíveis,
mas sim convites para uma abordagem mais integrada e consciente do nosso bem-estar. A capacidade de revitalizar as nossas funções cerebrais reside, em grande parte, na nossa habilidade de reconhecer e aplicar princípios que, embora possam parecer simples à primeira vista, carregam um potencial transformador profundo. É a convergência dessas ideias que nos permite vislumbrar um horizonte onde a vitalidade mental não é apenas uma esperança, mas uma realidade alcançável e sustentável. Ao considerarmos a forma como os mecanismos neurais respondem aos estímulos que oferecemos, percebemos que o nosso cérebro é um ecossistema dinâmico, constantemente moldado pelas nossas interações. As vias que percorremos, tanto físicas quanto mentais, deixam impressões duradouras, fortalecendo certas conexões e abrindo espaço para novas. Este processo contínuo de adaptação e remodelação é a essência da plasticidade, a força motriz por trás da nossa capacidade de aprender, de nos recuperarmos e de florescermos ao longo da vida. É a orquestração harmoniosa desses elementos que pavimenta o caminho para uma mente mais resiliente e ágil. Nesse sentido, a jornada se aproxima de um ponto crucial de síntese. As diversas linhas de pensamento que exploramos convergem para uma compreensão mais profunda e holística do que significa nutrir a saúde cerebral. Não se trata de uma fórmula única, mas de uma filosofia de cuidado que abraça a complexidade do nosso ser. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que o poder de transformar a nossa experiência cognitiva está, em grande medida, ao nosso alcance, esperando apenas ser ativado por uma compreensão clara e uma aplicação intencional. É um convite para abraçar essa potencialidade com confiança e determinação. Conforme nos preparamos para os pensamentos finais, é importante reconhecer que a sabedoria adquirida nesta exploração nos capacita a ver a nossa própria jornada com novos olhos. As ferramentas e os insights partilhados não são meros conceitos teóricos, mas sim chaves práticas para desbloquear um potencial adormecido. A tapeçaria da nossa saúde cognitiva está a ser tecida com os fios das nossas ações diárias, e cada novo fio adicionado com consciência e propósito fortalece o todo. É essa visão unificada que nos impulsiona para a próxima etapa, uma etapa de consolidação e de encorajamento para o futuro. Ao chegarmos a este ponto, a jornada que iniciamos juntos se revela não como um destino final, mas como o limiar de uma nova forma de ser e de pensar. A ideia de que a mente pode não apenas resistir ao tempo, mas florescer com ele, ganha contornos de uma verdade palpável. Não se trata mais de uma esperança distante, mas de um potencial ativo, intrinsecamente ligado a cada um de nós. Aquele cansaço mental, a névoa que obscurecia a clareza, a sensação de que a agilidade se esvaiu, tudo isso pode ser reinterpretado, não como sinais de um declínio inevitável, mas como um chamado para despertar o poder latente em nosso próprio cérebro. Este despertar não exige grandes revoluções externas, mas sim uma profunda reconexão com os ritmos naturais do nosso ser, um retorno a práticas que nutrem a inteligência inata do nosso organismo. A essência do que exploramos reside na compreensão de que a vitalidade cerebral é um reflexo da nossa capacidade de nos engajarmos ativamente com o mundo e conosco mesmos, de forma intencional e harmoniosa. É a orquestração sutil entre o que fazemos, como pensamos e como nos relacionamos com o nosso próprio corpo que verdadeiramente rejuvenesce nossa cognição. A plasticidade cerebral, essa maravilha da neurociência, não é um conceito abstrato, mas uma força viva que responde ao nosso cuidado e à nossa atenção. Cada movimento intencional, cada momento de foco e de presença é um ato de construção, um fortalecimento das pontes neurais que nos permitem pensar com mais clareza, lembrar com mais precisão e aprender com mais fluidez. É a redescoberta de uma juventude mental que reside na sabedoria da integração. Portanto, o verdadeiro exercício, o segredo que desvendamos, não é apenas uma técnica a ser memorizada, mas uma filosofia a ser vivida. É a compreensão de que somos arquitetos do nosso próprio intelecto, capazes de moldar e aprimorar nossas capacidades cognitivas ao longo de toda a vida. A mensagem que ecoa ao final desta conversa é clara. O poder de rejuvenescer sua mente, de redescobrir a agilidade e a clareza que você talvez pensasse ter perdido para sempre, está ao seu alcance. Não é uma promessa de um futuro distante, mas uma realidade presente, que se manifesta a cada instante em que você escolhe nutrir e desafiar seu cérebro com intenção e carinho. A prática, a verdadeira e profunda prática, começa agora. Começa no momento em que você decide olhar para dentro, para o potencial ilimitado do seu cérebro, e agir com a convicção de que é possível criar uma mente mais vibrante, resiliente e jovem. É um convite para abraçar a complexidade fascinante do nosso ser, reconhecendo que o cuidado com a mente é tão vital quanto o cuidado com o corpo,
e que ambos caminham lado a lado, fortalecendo-se mutuamente. Que esta jornada inspire você a continuar explorando, a continuar crescendo e a celebrar a extraordinária capacidade do seu cérebro de se reinventar e de florescer a cada dia.